Neste vídeo nós vamos trocar uma ideia do Bahia e as suas participações, que foram 14 em torneios internacionais, claro, juntando aí 9 participações na Sul-Americana, né? E 5 agora esse ano com a 5ª participação na Libertadores da América. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Noite de Copa. Em menos de 2 semanas, o Bahia jogará contra um clube lá do Chile, que eu não sei dizer o nome, né? E estreará na sua 5ª participação da Libertadores. Ao todo, a região Nordeste chegará na 45ª participação internacional na história, sendo a 11ª na maior competição das Américas, no caso Libertadores, né? Abaixo, as participações dos clubes nordestinos em competições internacionais. E aí vocês estão vendo, né? Bahia 14, Vitória 8, Sport 7, Fortaleza 6, Ceará 4 e assim por diante. A gente vai voltar nesse tema daqui a pouquinho. Rapaz, o Vitória ainda tem uma participação a mais que o Sport. Ali eu acho que é Mercosul, né? Ou Comembol, não sei que 2 torneiozinhos é aquele não que parece um olho, o símbolo, e o resto é sul-americano, o Sport tem 2 Libertadores, né? Mas enfim, a gente vai focar somente no Bahia daqui a pouco. Antes, o Márcio Martins botou quente no Rogério Ceni, viu? Já encerrou a coletiva e eu tenho alguns pontos para tratar aqui com o Gustavo Castellucci, com a equipe, porque eu sou muito pela coerência. Pela coerência. E eu falei de coerência porque eu vou apontar uma incoerência, dentre outros que podem concordar ou não assuntos, eu tenho uma incoerência frontal ao técnico Rogério Ceni, independente do bom trabalho que ele faz à frente do Bahia. O Gustavo Castellucci, eu vou com você, mas antes eu quero a Luana Campos também, que eu vou falar sobre gramado. E aqui não vai nenhuma defesa de gramado, porque eu não tô lá, não tô jogando, não sei como é que tá, e Nilson que tá embaixo pode falar melhor. Mas o Rogério vai frontalmente contra o gramado, critica duramente o gramado por várias vezes, e em 2 respostas ele fala que não cuida do gramado, que o gramado tá todo descuidado, que falta mão de obra nos horários. Esse é um detalhe. Então o que a gente não pode é agora querer criticar o gramado, porque empatou um jogo normal de empatar, e na hora que você ganha todas do Baiano jogando na Fonte Nova, você não falou uma vez de gramado. Ele ganhou na Fonte Nova todos os jogos desse ano. Todos. A sessão de hoje. Em nenhum jogo anterior a esse, ele criticou o gramado. Ou seja, o gramado só tá ruim quando ele empata o jogo. Ou quando perde um jogo. Ainda bem que não perdeu. Criticou duramente a arbitragem. E aí ele faz, pra mim aqui, uma acusação muito grave. Porque, não, qualquer motivo, se é contra a gente, o árbitro, se der a opção, ele marca contra a gente. Então, assim, uma síndrome de perseguição desgraçada. Eu não tô dizendo que o árbitro foi bem também, não. Mas o árbitro não decidiu o placar do jogo. Não decidiu o placar do jogo. Olha, vamos lá, que a gente tá com o Gustavo Castellucci aqui justamente para comentar sobre o que ele quiser da fala do Rogério Ceni, sem problema nenhum. O que eu relatei da arbitragem é colocar que ele parece que a arbitragem conspira contra o Bahia. Sabe? A arbitragem, com esse árbitro ele vai ganhar nunca. Ele fala aqui, ó. Arbitragem, difícil ganhar com ele apitando. O Candaçan. Difícil ganhar com ele apitando. Né? Ele queria ganhar o jogo hoje e não foi gol perdido, não foi nada, foi arbitragem. Difícil, porque o árbitro é difícil do Bahia ganhar. Então veja que o Ceni basta empatar um jogo, que ele reclama de tudo. O gramado hoje já não presta, é um gramado desgraçado, mas ele passou todos os jogos do Baiano ganhando, sem falar um nada da grama. Ô Ceni, pelo amor de Deus, seja coerente, porra. Seja coerente. Mas fica à vontade, Gustavo Castellucci. Olha, Márcio, eu acho que você tem uma certa razão em relação a isso. De fato, o gramado, o Nilson pode até falar que estava lá embaixo, mas aqui eu vi pelo menos umas 2 vezes. Um passe que veio rasteiro e que começou a quicar de uma hora para outra. Já desde o ano passado, o gramado da Fonte Nova vive momentos críticos. Foi trocado, depois voltou a ficar ruim, foi cuidado, né? A gente percebe que está muito melhor do que no começo do ano. Agora, daqui de cima, realmente eu não consigo te dar precisão se o gramado está bom, médio ou ruim. Fato é que está ruim para todo mundo e a bola rolou tranquila aqui. Todo mundo trocou passe, o Fluminense trocou 500 passes, o Beto trocou 300 passes. A bola rolou na boa. Uma ou outra quicada não atrapalha tanto assim. Não vi jogador escorregando, sabe? Placa de gramado soltando, não vi nada disso. Agora, se ele acha que pode melhorar e está incomodando, aí tem que partir dele, da diretoria do Bahia, uma conversa com a administração do estádio para pontuar o que está errado, o que pode ser melhorado, se tem um custo elevado, se não tem, se vai ser mais caro, se vai ser mais barato, se o Bahia tem que ajudar, se não tem, enfim. O combinado é o justo. Mas vir para a imprensa, na coletiva, começar a cornetar a gestão do estádio e os cuidados com o gramado, aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo. Eu não sou biólogo, não sou treinador de futebol, não sou jogador de futebol, não sou nada disso. Agora, como leigo daqui de cima, o gramado me parece bom. Lá de baixo, o Nilson Luiz pode falar melhor. A outra questão, arbitragem. Foi mal o Candaçan, mas não a ponto de definir se um time sairia vencedor daqui ou não. Não acho que ele empenou
né, como o torcedor gosta de falar. Eu acho que realmente foi uma arbitragem pouco qualificada. O Nilson, no primeiro tempo, ele cantou. Ele não vai dar cartão no primeiro tempo, só vai dar cartão no segundo. E de fato foi o que aconteceu. Né? Nenhum cartão para o Bahia, tirando o vermelho do Del, nenhum amarelo. E 3 amarelos para o time do Fluminense. Muitas faltas de quebra de contra-ataque, ele relevou, ele marcou. Algumas outras ele deu vantagem, inclusive faltas que poderiam ser marcadas em locais perigosos, ele deu vantagem, o time não levou depois. É aquela coisa, é arbitragem padrão futebol brasileiro. Alguns árbitros são um pouquinho melhores, o resto é isso aí. Cara, o Márcio Martins tem razão, né? Se é pro Rogério criticar o gramado da Fonte Nova apenas quando empata ou quando perde, porque supostamente jogou mal, porque ontem o Bahia jogou mal contra o Fluminense. O que salvou o Bahia foi o segundo tempo. O segundo tempo o Bahia jogou um pouco mais de futebol, né? Mas o primeiro tempo foi horrível. O Fluminense perdeu um gol que eu não perderia aquele gol, gente. Ontem, possivelmente, era pro Fluminense ter vencido a equipe do Bahia, tá? Era pro Fluminense ter vencido, jogando em casa. O Bahia meio que decepcionou. Ontem era pro Bahia ter vencido o Fluminense, gente. E o Fluminense quase vence o Bahia. Acabou que o resultado de empate foi o resultado aí que salvou o Bahia de uma sonora vaia no final do jogo, né? 1-1, 4 pontos em 2 jogos, Série A não é assim tão ruim. No momento que esse vídeo está sendo gravado, o Bahia está na 5ª colocação, pré-Libertadores, vaga de pré-Libertadores. Lembrando que a pré-Libertadores esse ano só tem uma vaga pelo Campeonato Brasileiro, que é a 5ª colocação, porque a outra vaga vai para o vice-campeão da Copa do Brasil a partir deste ano, 2026. Então, assim, aqui para nós, o Márcio Martins tem razão, né? Falou tudo. Se é pro Rogério criticar só quando perde ou empata jogando mal, assim é muito fácil. Porque veio aí ganhando tudo na Fonte Nova e não falou absolutamente nada, né? Ou será que é porque os jogadores que estão jogando, presta atenção, os jogadores que estão jogando o Campeonato Baiano, que é a base, mas os reservas, não têm assim muito interesse em criticar o gramado, porque os caras querem jogar. Aí chegam os burguesinhos aí, os titulares do Bahia, os caras que têm cadeira cativa, né? E começa, que o gramado tá, não sei o que, tá, aquela coisa toda. Vocês estão ligados, né? No elenco principal do Bahia, os mimizentos. Não sei. Porque pro Rogério reclamar, é porque muito possivelmente jogadores estão reclamando, né? Só que no Campeonato Baiano ninguém tá falando nada. Será que é porque a base tá buscando espaço? Será que é porque jogadores que estão na reserva estão buscando espaço? Interessante, né? Bom, vamos falar agora do Bahia Internacional. Muito bem, então aí vocês estão vendo que o Bahia lidera na região Nordeste em participações em torneios internacionais, né? São 14 participações do Bahia, tá? Contra 8 do Vitória, 7 do Sport, 6 do Fortaleza e 4 da equipe do Ceará. E eu parei por aí, viu, gente? A maioria das participações do Bahia é na Copa Conmebol, ok? Foram 9 participações na Copa Conmebol. 9! E agora o Bahia vai para sua 5ª participação na Libertadores da América. Vamos lá ver o seguinte. Ok, o Bahia já jogou 4 vezes a Libertadores e não venceu ainda o torneio. Tá tudo bem. Libertadores é mais difícil, é mais complicado. Vencer a Libertadores não é fácil, então, ok, beleza. Mas em 9 participações na Sul-Americana, por que o Bahia nunca chegou numa final da Sul-Americana, gente? O que foi que faltou ao Bahia durante todos esses tempos? E não venham me dizer que antes era mais difícil, tal, não sei o que, não. O Bahia participou 9 vezes da Sul-Americana. Nas 9 vezes, o Bahia participou uma vez pelo Grupo City, né? Com o Grupo City, porque após a chegada, o Grupo City chegou em 2023, Bahia tal. Aí em 2024, o Bahia ficou na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Aí jogou 2025 Libertadores e vai jogar Libertadores novamente. Só que no ano de 2025, o Bahia, não me lembro se o Bahia em 2024 jogou Sul-Americana, sabe? Eu sei que em 2025 o Bahia jogou Libertadores, caiu na fase de grupos, foi para a Sul-Americana, foi eliminado. Esse ano vai jogar Libertadores novamente. Só que, resumindo, gente, se não me engano, desde quando o Grupo City chegou, foram 2 ou 1 participação do Bahia na Sul-Americana. O resto foi tudo na época do sistema da gestão associativa. Mas mesmo assim, gente, já que vocês, torcedores do Bahia, batem no peito e dizem que o Bahia é o maior do Nordeste e por diversos motivos, e tá tudo bem, cada um puxa pro seu lado, não tem problema nenhum não. Você, torcedor do Bahia, falar que o Bahia é o maior do Nordeste, tá tudo bem, gente. Cada torcida vai puxar pro seu clube e fim de papo. Agora, custa ver qual torcida vai ter os melhores argumentos para dizer quem é realmente o maior do Nordeste. Mas se a torcida do Bahia acha
que o Bahia é o maior do Nordeste, tá tudo bem. Eu vivo tranquilamente com isso, durmo tranquilamente, isso não tira o meu sono não, tá? Agora, por que o maior clube do Nordeste nunca venceu uma Sul-Americana em 9 participações? Por que o maior clube do Nordeste nem sequer chegou numa final de Sul-Americana quando a gente viu o Fortaleza chegando numa final? Por que, gente? Porque o Bahia nunca se impôs de verdade no torneio internacional? Essa é a minha pergunta. E outra, quando vai se impor? Quando que o Bahia realmente, agora que está cheio da grana, fazendo contratações grandes, quando que o Bahia vai chegar numa final de uma Libertadores e de uma Sul-Americana? Principalmente uma Sul-Americana, caso o Bahia jogue o torneio. Quando? Você, torcedor do Bahia, tem que se fazer essas perguntas, gente. E tem que começar a cobrar o Grupo City. Já é hora do Bahia entregar pelo menos uma Sul-Americana, pô. Porque aí é um título internacional, primeiro título internacional dos grandes clubes do Nordeste, querendo ou não, é mais um título importante para a galeria de troféu do Bahia, e no outro ano chega na Libertadores na fase de grupos como campeão da Sul-Americana, sem falar que vai jogar a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, gente. Quero que você, torcedor do Bahia, deixe aqui embaixo a sua opinião. Esse vídeo teve 3 temas bons, viu? Temas bons. Deixa aqui a tua opinião, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, se aparecer um botão de hypar, hype esse botão, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!